Fala pessoal, bem-vindos a mais uma dica rápida. Meu nome é Lucas Vieira. Eu estou regravando esse vídeo porque no vídeo passado que a gente falou sobre como formatar os seus números, eu fiquei bem em cima da formatação do número, você acredita? Mas então, para não prejudicar ninguém, né, pra gente garantir a qualidade aqui do canal, eu tô regravando esse vídeo. Então essa semana vai ter um vídeo a mais aí porque é a regravação do vídeo que eu lancei terça-feira passada, tá certo? Então na dica de hoje eu vou te mostrar o quê? Como melhorar ou como formatar o seu número da maneira correta ou da maneira mais eficiente. Então olha só que interessante. Eu deixei aqui dois exemplos de gráfico, ok? Dois exemplos de gráficos com a mesma base de dados. E eu quero que você reflita um pouquinho qual é o gráfico que tem a visualização mais fácil, ou é mais fácil de entender, tá certo? Se você pensou assim como eu, né? Eu acredito que o primeiro gráfico é mais fácil de entender. O que estamos falando aqui nesses gráficos aqui? De um faturamento mensal. Então, vamos comparar o primeiro gráfico com o segundo aqui. Olha só, o que eu costumo fazer nos meus gráficos, tá? Já no título, né, do meu gráfico, eu coloco aqui entre parênteses, né, em algum lugar aqui do meu gráfico, qual é a escala que eu estou trabalhando. Então, eu estou trabalhando aqui com uma escala de milhões, ou seja, o faturamento dessa minha empresa, dessas unidades aqui, estão em milhões. E aí eu consigo ler facilmente aqui, ó, 3,8 milhões, 3 milhões, 2,6 milhões, 3,6, 3,7. Fica muito fácil de ler esses números aqui, diferentemente do gráfico aqui, ó, de baixo, tá? Então tem os mesmos valores, só que não formatados. Então olha só que interessante, né? Quando eu leio esse gráfico aqui, faturamento mensal, eu preciso de um pouco de tempo a mais para conseguir entender o que é que eu tô falando, do que eu tô falando, né? Então, 3.792.728 reais, né? 3.635.473 reais. Então, dependendo da apresentação que você for fazer, ou dependendo das pessoas que estão vendo a apresentação, você não precisa chegar nesse detalhe aqui, né? Você pode resumir a informação. A gente utiliza bastante esse tipo de formato. E como que você faz isso, tá? Os dois gráficos têm a mesma base de dados e você não precisa criar uma coluna nova aqui na sua tabela para colocar o número formatado, digamos assim, né? Então, olha só, eu tenho as vendas aqui que estão em milhões, né? Então, ó, 3.700.000, 3 milhões, 2 milhões e meio, e assim por diante. O que é o segredo aqui? É a gente formatar os rótulos. Então, olha só, no segundo gráfico eu vou fazer o seguinte. Vou selecionar os rótulos e agora eu vou me mover de lugar, porque foi isso que aconteceu de errado no outro vídeo. Então, olha só, a gente vai formatar esses rótulos, botão direito, formatar rótulos de dados, ok? E aí a opção, o segredo está aqui, ó, no número, ok? No número. Então isso funciona para formatação de células, formatação de rótulos, formatação de formas, né, de legendas. Então você pode utilizar isso daqui em outros casos também. O que acontece? No código da formatação aqui, ele está no formato moeda, né, no caso, a gente vai trocar, vai colocar um código aqui que vai ser o quê? Eu quero começar com R cifrão, ok? Porque eu quero dizer que é reais ali. E aí eu vou colocar 0,0. O que esse 0,0 representa? Significa, ó, 0,0. Significa que obrigatoriamente o Excel vai colocar um número aqui à esquerda do Excel, à esquerda da vírgula, e um número à direita da vírgula. Por mais que esse número não seja grande o suficiente. Como assim? Se fosse 900 mil, né, 900k. Nessa formatação aqui, ele vai colocar 0, não atingiu 1 milhão, né? 0,9, ok? Então ele vai obrigatoriamente colocar o 0 aqui, tá? Diferentemente do hashtag, você poderia colocar aqui no código de formatação hashtag, vírgula, hashtag. Aí ele só colocaria o número caso aquele número atinja aquela casa decimal ou aquela casa ali que você colocou o número, tá certo? Então no mesmo exemplo aqui, se fosse 900 milhões, ele colocaria nada, vírgula, 9, ok? Porque se fosse hashtag, ele só colocaria caso o número atingisse aquela casa. Maravilha? Então olha só. 0,0 até agora eu só falei que eu vou ter pelo menos uma casa à esquerda e uma casa à direita. Para eu conseguir formatar dividindo por milhões, eu vou utilizar o ponto aqui nesse campo de código de formatação.
O ponto aqui pega o resultado e divide por 1000, como se ele colocasse ali o separador de milharo. Então, quando eu coloco um ponto aqui, ele dividiu por 1000, ok? Então, se eu der um Enter aqui, ou se eu der um adicionar agora, esses 3.334 viram na formatação 3.334, certo? Eu vou adicionar aqui, ó, 3.334, porque eu coloquei um ponto na frente do zero lá, ele dividiu por 1000. Se eu quero dividir por milhão, numa escala de milhão, né, eu vou colocar mais um ponto aqui na frente, mais um ponto, ok? Então ficou R cifrão 0,0 ponto, ponto, um na sequência do outro. Aí esses 3.334 dividido por mais 1000, né, vai ficar o quê? 3,3. Né, 3,3 milhões. Vou dar um adicionar aqui, 3,3 milhões, 2,5 milhões, 3,1 milhões, tá certo? Então é nesse campinho que você vai colocar o código de formatação aí. Você pode utilizar para milhar, para milhões, para bilhões, aí você pode utilizar a escala que você quiser, tá certo? Então a dica que eu te dou é, explora aqui essa opção de número, porque... Opa, perdão, nossa, até tossi. Porque você pode colocar aqui várias formatações e você pode inclusive depois explorar outras palavras aqui ou letras. Então vamos supor que eu quero 3,3 unidades, né? Unidade, eu vou deixar entre aspas aqui, ó, unidades. E aí você pode colocar textos aqui na frente também, ó, 3,3 unidades, né? Porque pode ser que no seu negócio faça sentido, ou na sua empresa faça sentido, 3,3 produtos, 3,4, sei lá, alguma coisa assim. Você pode utilizar até palavras aqui nesse campo de formatação, tá certo? Eu vou tirar aqui, porque nesse exemplo não faz sentido, 3,3 milhões ali, ó. Olha como fica mais clean e mais legível o nosso gráfico, tá certo? Utiliza esse campinho aqui de formatação que você vai se dar bem aí nas suas apresentações, tá certo? Pessoal, lembra que toda terça-feira tem aula ao vivo aqui no canal, toda quarta-feira tem... nossa, falei errado. Toda terça-feira tem vídeo novo no canal e toda quarta-feira tem aula ao vivo, tá bom? Então se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações e comenta aqui o que você está achando dos conteúdos. Se você gostou, se você não gostou, se você tem sugestões, críticas e assim por diante, tá certo? Eu vejo vocês na próxima aula ou na próxima dica. Um forte abraço e até mais. Tchau, tchau.